Olá pessoal, voltamos aqui para a parte número 2 da nossa revisão de previdência. Vamos lá, estou eu falando sobre segurados. Segurados obrigatórios são empregados que necessariamente, meus caros amigos, são empregados que necessariamente são registrados em carteira. Eles têm que prestar tanto pagamento como recebimento do INSS. E nós temos os segurados facultativos. Quem são os segurados facultativos, pessoal? Os segurados facultativos são aquelas pessoas que pagam o INSS se eles quiserem, se eles almejam pagar, se eles querem pagar de alguma maneira. Normalmente pode ser aquele que tem entre 16 e 18 anos, a dona de casa, o estudante, o brasileiro que trabalha no estrangeiro para uma empresa estrangeira. Todas essas pessoas são o quê? Segurados facultativos. Muito bem. Quem é o dependente? Quem é o dependente? Gente, o dependente é aquele que vai receber o benefício na ausência do titular. Ok? Esse é o dependente. Que sempre está ligado ao principal. Tá? Sempre está ligado ao principal. Deixa eu ver o que caiu aqui. Dá licença. Ah, tá. Gente, quem é o dependente de primeiro grau? Primeiro grau está o cônjuge, o companheiro ou companheira, o filho não emancipado, menor de 21 anos, ou inválido. Esse é o primeiro grau. O segundo grau é quem, gente? São os pais. E o terceiro grau, quem são? Os irmãos não emancipados, menor de 21 anos, ou ainda aquele irmão que seja inválido. Então, gente, primeiro grau é o cônjuge, companheiro, filho menor de 21 anos ou inválido. Segundo grau, papais. Terceiro grau, irmãos. Beleza? Bom, trabalhadores rurais, gente, como é que funciona isso? A reforma da Previdência não trouxe, gente, nenhuma alteração básica rural. Como é que ficou? O homem se aposenta aos 60 anos, as mulheres aos 55, ok? Nós calculamos o benefício do rural com os últimos 15 anos de contribuição, tanto para homens quanto para mulheres. Glibe, por que o rural tem esse benefício? Gente, o rural tem esse benefício por um motivo extremamente simples, meu cara. Extremamente simples. Não sei se teu pai, teu avô trabalhou em zona rural. Os meus trabalharam. Você pergunta pro teu pai, pra tua mãe, pro teu avô. Gente, se hoje a gente reclama de barriga cheia. Porque vida louca é trabalhar na zona rural como o empregado rural, gente. Ali o cara... Gente, é por isso que eu dou tanto valor aos escravos, aos primeiros imigrantes que vieram para cá. Gente, esses são homens e mulheres de verdade. Pessoas extraordinárias. Eu queria, sabe, até hoje tem isso. Quando a gente vai na zona rural e vê aquelas pessoas, elas são realmente sobreviventes, cara. Sabe? Então é óbvio que a Previdência tem que tomar um cuidado muito maior com elas, gente. Aqui nós trabalhamos, eu tô sentadinho, cara. Acabei de tomar banho, tomei cafezinho da manhã. Isso aqui, gente, é uma regalia para poucos, cara. Eu só tenho motivo para agradecer. Quando eu vejo um aluno reclamando, gente, me dá dor de estômago. Porque ele reclama e não sabe porque está reclamando. Quando o ser humano reclama de um modo geral. Tá? Vai trabalhar na roça para você ver, vai? Quanto que o empregador paga, gente? Quanto que o empregador paga de benefício do INSS no que tange, meus queridos amigos, a valores, né, pertinentes à comercialização? O empregador rural vai pagar 1,3% do valor que ele vendeu aquela colheita, tá? Então vendeu por R$1 milhão aquela colheita. 1,3% vai para a Previdência, tá bom? Bom, gente, mas uma alteração relevante para o empregado rural é que não precisa mais, gente, recorrer ao sindicato para que a gente consiga a declaração de atividade rural. Não tem mais essa necessidade de vocês irem, tá bom? Não tem mais necessidade. Só vai diretamente na agência do INSS e preenche uma declaração de exercício de atividade rural, tá bom? Outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, de revisão, é a possibilidade de trabalho em condições insalubres e, posteriormente, a aposentadoria especial. Então, por exemplo, a pessoa se aposentou porque trabalhava no lugar insalubre.
ela pode continuar trabalhando nesse lugar insalubre, gente? Isso existe uma grande cisânia, uma grande briga do INSS, gente. E também, olha só que interessante. Essa dúvida, ela não foi dirimida com a reforma, tá bom, gente? Não foi dirimida com a reforma. E existe uma briga muito grande entre o INSS e também os tribunais. Bom, primeiro, gente, que a Lei 8.213 de 91, ela dispõe que a aposentadoria especial permite com que o empregado continue trabalhando apenas se houver o cancelamento do benefício. Então a pessoa se aposenta antes do tempo, mas continua trabalhando. Para o INSS, tem que cancelar o benefício e o fulano trabalhar. Mas o artigo 5º da Constituição, precisamente o inciso 13, ele fala o quê? Que é livre o exercício de qualquer trabalho, gente. Ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais em que a lei estabelecer. Então, gente, é interessante essa situação, porque muito interessante, já visto o que, meus queridos? Que o empregado, ele pode exercer qualquer atividade que seja lícita, tá? Qualquer atividade que seja lícita. Aí a grande pergunta é, será que a pessoa que trabalha no lugar insalubre e se aposenta antes do tempo, pode continuar trabalhando? A pergunta é, pelo INSS não, mas pelo Judiciário, pelo STF, pelo TRF4, é totalmente cabível essa situação. Tá bom? Estou resumindo aqui bastante essa situação. Perfeito. Vamos continuar aqui, pessoal. Alguns temas importantes da reforma da Previdência, pessoal, para que vocês possam ter uma ideia aqui. A aposentadoria por tempo de contribuição, a tendência é acabar. A tendência é só se aposentar mesmo com a idade mínima, tudo bem? O segundo ponto, gente, é o aumento, né, do tempo da idade mínima, tá? Para 65 anos e também para as mulheres para 62. Isso também, gente, é uma observação importante. Outra coisa importante também são os rurais, que não houve uma alteração na sua idade. Professores, 25 anos de contribuição, tá? Mas lembrando que não são professores de ensino superior, como o meu caso, mas só ensino fundamental e médio, que tem direito a se aposentar com menos tempo. E vamos ser sinceros, gente, tem que reduzir mesmo o tempo. Porque dar aula para alunos como eu, por exemplo, deve ser um porre, cara. Não que eu seja chato, gente. Não é, cara. Tá certo? Mas eu era muito bagunceiro. Beleza, senhores? Muito bagunceiro. Hoje, quando vem lá um recado para os meus filhos que eles estavam zoando na escola, quem sou eu para falar alguma coisa, gente? Quem sou eu, cara? Eu não tenho legitimidade nenhuma. Eu deixo para minha esposa, eu falo, puxa a orelha deles lá, meu. Eu vou falar o quê? Não zoem na escola. Sabe, gente? Pô, eu era o rei da zoeira. Mas sempre estudei. Sempre estudei. Isso é fato. Mas gostava da zoeira. Entendeu, senhor? Até hoje gosto, né? Que a gente se comporta um pouco mais. Mas vamos lá, gente. O que é importante também ressaltar para vocês, deixa eu ver aqui, uma coisa legal para todos aqui. Outro tema importante também, pessoal. Gostaria muito que vocês lembrassem disso para a prova. Tá bom, gente? O sistema previdenciário do Brasil, ele constitui de que maneira, pessoal? Como que é o sistema previdenciário do Brasil? Ele tem o chamado, grava isso, gente, o regime de mutualismo fechado, aberto, público e privado. O sistema previdenciário no Brasil, gente, ele constitui em regime de mutualismo fechado, ou seja, só tem direito a receber quem contribui. Ele pode ser aberto para qualquer um, ele pode ser fechado só para empregados, por exemplo, por causa do mutualismo, e ele pode ser público ou privado, gente. Como assim? Você pode ter uma aposentadoria pública e pode ter uma aposentadoria privada. Você pode ter as duas, sem problema nenhum, tá? Então grave isso para a nossa linda prova, tudo bem? Outra coisa que eu gostaria muito que vocês gravassem, pessoal, para a prova, considerando que o regime próprio da Previdência Social, a aposentadoria é um ato a ser praticado por quem, gente? Pelo órgão competente dentro de cada ente federativo, na forma da legislação vigente. O que isso quer dizer, gente? Que cada estado pode determinar qual que é a sua regra própria de aposentadoria.
principalmente para os seus servidores. Tá? Então grave isso para a nossa prova também. Tudo bem? Então isso é fato para todos. Outra coisa que eu gostaria que você gravasse também. Importante que você grave isso, pelo menos para as questões de múltipla escolha. Que, gente, a primeira noção que nós temos de previdência no Brasil é a chamada Caixa de Aposentadorias e Pensões, as CAPs, que é a chamada Lei Eloy Chaves de 1923. Aqui é a origem da previdência no Brasil. Tá? É a Lei Eloy Chaves através da CAPES, que é a Caixa de Aposentadoria e também de Pensões. Tá bom? Gostaria muito que você gravasse isso. Deixa eu ver o que tem mais aqui importante para vocês, que eu não falei. Já falo, já. Isso, gente. O auxílio-doença, outro ponto importante, o auxílio-doença, gente, ele será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de exigência mínimo, gente. E detalhe, se ele ficar afastado por mais de 15 dias, ele terá estabilidade, pessoal? Só se for acidente de trabalho. Só se for acidente de trabalho. Do contrário, auxílio-doença não dá direito à estabilidade, tá? Repito, não dá direito à estabilidade. Muito bem. Pessoal, outro ponto que eu quero ver com vocês aqui, deixa eu ver se faltou alguma coisinha aqui para nossa provinha. Para que vocês possam revisar a matéria, possam estudar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Já falo para vocês, aguenta firme e forte aí. Bom, gente, então nós vimos basicamente o que é Seguridade Social, nós vimos sobre o princípio da contributividade, nós falamos da estrutura da Previdência Social, nós falamos quais são as receitas da Previdência, qual que é o sistema previdenciário no Brasil, tá, gente? Nós falamos também sobre plano de previdência complementar, que é importante que vocês saibam, tá? Bom, gente, quem pode dar a previdência? Só aquele órgão competente, tá bom, gente? Bom, importante também que você se lembre do que, pessoal? A Constituição de 88, olha só que interessante. Deixa eu colocar para cá para poder ficar olhando para vocês. Isso. Só um minutinho, pessoal, por favor. Aqui fica melhor. A Constituição de 88, gente, ela garante os direitos da Seguridade Social. Então, quais são esses direitos que são garantidos pela Constituição de 88? Seria bom que você explicasse isso, tá bom? Qual que é a diferença, gente, de auxílio-doença e acidente de trabalho? Então, é muito importante que vocês saibam, gente, o que seria auxílio-doença e o que seria acidente de trabalho. Eu gostaria muito que vocês estudassem esses temas. Tudo bem? Bom, com isto, eu encerro a revisão para a nossa avaliação. Tá bom? Obrigadão.